Quando for falar dos povos indígenas, comunidades tradicionais quilombolas e de terreiro. Podia ser separado, sabe, Maciba? Quando citasse os indígenas lá, aí tem comunidades quilombolas, aí depois de indígenas, comunidades quilombolas, vírgulas, comunidades de matriz afro, que aí é assim que se chama, de afro-brasileiras, mas antes comunidades quilombolas, ou remanescentes de quilombos. É, não, voltando, comunidades indígenas, vírgula, comunidades remanescentes de quilombo, vírgula, é, vírgula. Tem uma galera que nem usa mais indígenas. Ó, a gente tem usado originários. Temos usado e crescer junto, né? Porque é um aprendizado, né? Vírgula, vírgula. Remanescentes de quilombos, que aí não precisa nem botar povo nem comunidade, que são que eles têm direito à cota, ou pode botar comunidades remanescentes de quilombo, vírgula, comunidades de matriz afro-religiosa ou afro-brasileira, que é a mesma coisa para conotar. Aí lá dentro estão Umbanda, Candomblé, Catiço, Jurema, afro-brasileiras. Não, comunidades de matriz, pode dizer comunidades tradicionais puro, sem nada, ou pode dizer comunidades de matriz afro-brasileira. Os dois termos são usados. É, eu acho que é bom. Oi. Marcelo, eu não estou vendo aí a alteração que você fez, mas aí eu escutei. É o seguinte, eu acho que tem que ter cuidado com essa redação, porque quando se fala povos originários, aí abrange indígenas, abrange os povos ciganos, abrange os povos quilombolas. E depois de povos originários, ainda colocar povos afro-brasileiros, comunidades afro-brasileiras, assim, aí você começa a dividir, a especificar certas coisas, aí começa a ter essa distorção e essa desigualdade, entendeu? Porque, por exemplo, aí não falou dos povos ciganos, né? A questão das comunidades afro, né, brasileiras, né, não é específica, é abrangente, né? Então, o que se usa mais é a questão de povos originários ou povos tradicionais, né? Povos e comunidades, porque tem povos e tem comunidades mesmo tradicionais, né? Estabelecidas no território e tudo mais. Então, eu não tenho nenhuma proposta aqui, mas quem for redigir o texto, né, redigir o texto de uma forma padronizada nesse sentido de como, porque tudo isso é um decreto. Os editais que serão, né, feitos
serão baseados nos editais. Aí sim, se tem uma luta, né, se tem uma luta que eu digo, é um debate, uma discussão, né, na elaboração desses editais. Então, aí vai, né, pela pressão de conquistar categorias, conquistar faixas para essas determinadas. Então, nos editais tem isso. No decreto, eu acho que tem que ser. Acho não, o decreto ele é abrangente, entendeu? Eu sugiro substituir a palavra indígena por originário. Oi, voltei por aqui. Nós estamos vivendo um passo infinito, né? Se fosse, querido amigo Wagner, as pessoas dizem isso da gente. Gente, para não complicar o decreto, bota todo mundo música. Gente, para não complicar a especificidade, bota todo mundo como artes periféricas. O nosso sucesso tem sido nos segmentar, porque visibilizar que existem especificidades é a libertação, né? Os povos originários, eles têm metade estão aderindo, outra metade não. Ciganos não são tidos como povos originários, eles são povos de circulação mundial, andantes, né? Mesmo que estejam já há 100 anos em tal local. Comunidades tradicionais, é assim que o MINC, né, a Fundação Cultural Palmares, trata terreiros de Umbanda, Candomblé, e comunidades remanescentes de Quilombo. Às vezes, alguns editais colocam. Eu deixaria indígena, porque até eu estou com... Como eu só tenho 8 anos em comunidades indígenas, de quilombos eu posso falar do meu lugar técnico, porque eu já tenho 15, né? A gente especifica, né, em todo lugar. Não é que a gente vai criar dentro do nosso edital, mas que esse acesso aqui, pelo que eu entendi, é a questão de cota, né? Não é a cota para a entrada, não vão ser criados editais específicos, não, Wagner. É direitos desses povos. Eu vou mudar a minha nomenclatura. Eu permaneço deixando indígena bola, eu também gostaria de botar originários. Mas tem uma parte da APOIME que discorda do termo, eles estão em divergência interna, várias malocas, várias aldeias não concordam. Aí eu só lembrei disso agora. Eu deixaria povos indígenas, vírgulas, comunidades remanescentes de quilombos, vírgulas, povos ciganos, obrigada por ter lembrado, Wagner, vírgula, ou I, que eu não sei se é o final, vírgula, ou I, comunidades tradicionais afro-brasileiras, que diz respeito à matriz religiosa, porque é uma coisa já vencida, né? Já está dentro dos espectros da PENAB. Isso vai ter que ser seguido. A gente vai especificar no decreto para o nosso povo ler no futuro, ler já já, e se entender as ações afirmativas. Nós estamos sendo pedagógicos conosco mesmo, porque é a primeira vez que eu redijo um decreto dessa gramatura. Então, eu colocaria indígenas, vírgula, comunidades remanescentes de quilombo, vírgula, povos ciganos e... Ou, é isso mesmo. Só para dizer para a Queca que eu concordo, Queca. Você me instruiu. Então, assim, Abraço firme, irmão. pode ser que o que eu vou falar aqui possa soar um pouco negativo, pode soar um pouco negativo, mas não é.
é só uma visão um pouco diferente. Eu sou preto, mas eu tiraria esse texto, porque nós já temos leis que se asseguram tudo que estamos falando aqui, em relação à inclusão de pretos, índios, originários, LGBT e etc. Essa, essa, essa minuta, essa minuta, mas ele por si só, ela por si só se promove. Beleza, só estou falando que ela por si só já se promove. Só essa minuta por si só já se promove. Enxutar essa minuta em direcionamento do reggae, ela por si só já se fala. Mas tudo bem, só uma opinião. Bom, estão me ouvindo bem? É que eu coloquei o fone. Hoje, em reunião com alguns integrantes do Cultura Reggae Alagoas, a gente estava conversando e falando de linguagens, foi citado também uma que não está citada aí no documento. E aí a gente já tinha enviado as propostas, que é a questão da literatura. Se entraria e como entraria. Aí eu estou trazendo para a gente discutir aqui. Eu acho que seria um novo.
Eu acho que pode entrar na parte que a gente cita as artes visuais, linguagens como grafite, não tem uma que fala assim, dava para a gente acrescentar a literatura, porque são linguagens artísticas que se complementam. Eu não sei se a gente falaria como elementos, mas de repente dá para a gente pôr junto, mas também podemos analisar. Eu lembrei, naquele terceiro que eu falei, coloca design, ali pode acrescentar outras linguagens, artes visuais e literatura. Acho que é o terceiro, um que eu falei. Pode falar aquele? Acho que não, não é nesse não. É um parágrafo terceiro. Fala da moda. Ah, lá da moda, né? É, Nós também ficamos nessa, Bole, porque ali a nessa gente pode reflexão. acrescentar outras linguagens. Aqui. A moda, o artesanato, a moda, o design, o artesanato, a literatura e as artes visuais. Porque dentro das artes visuais já tem o grafite, já tem várias coisas, entendeu? Então aqui a gente está falando de linguagens que acrescentam muitas, muitas coisas. Moda, Mas aqui não. design, artesanato, artes visuais e literatura. Você não acha que entraria melhor aqui nesse quinto, não? De elementos visuais, então? Elementos visuais. Foi aí que a gente pensou. Também, boa ideia. Elementos visuais como cartazes, capa de discos e artes inspiradas como cultura. Acho que esse, perfeito. Que já cita os cartazes, artes visuais. Ô, Perfeito, gente, muito bom. no caso, colecionador, comunicador e dança, ele não entra como linguagem, né? Ele entra em outro item, né? Porque ele não fica nesses aqui, né? Aqueles outros itens que a gente falou da cadeia produtiva e criativa inteira, né? Em algum momento, bem corrido, por exemplo, dança, moda, é, a- e também eu entendi, a gente deu um debate hoje sobre que a gente tem uma potência de identidade visual muito grande, é um artista incrível e cantador incrível também, compositor, que é o Felipe, dentro do Cultura. E eu não entendo ele só como, não é só, porque um designer é um grande artista, mas eu entendo ele como um artista visual, né? Aí, como a gente classificar, que foi exatamente nesse item aqui das artes visuais. Mas depois eu fiquei pensando que nesses itens aqui, onde as outras linguagens que a gente não citou agora entrariam? Eu Mas acho já que está seria contemplado aí, ó. No terceiro Embaixo, tem no moda, quinto, design e artesanato, e no quinto tem manifestações de dança. literatura. eu acho. Pode substituir a palavra. Aqui na tela tá elementos visuais, mas pode ser literatura, vírgula, artes visuais, tirar elementos e colocar artes visuais, porque dentro das artes visuais já entra cartazes, grafite. Os caras que fazem capa de disco são designs, são linguagem das artes visuais. Entendeu? E a literatura também, na literatura entra cordel, entra livro, o próprio disco, ele pode, a capa de um Não disco seria, pode não, ser Bob, uma um literatura, item só para literatura, como literatura já não é um segmento, né? porque, ó, bom, daí vocês que sabem também,
né, especificar cada vez mais, mas eu vejo assim, se possível a gente fazer por áreas, que nem foi feita uma fala anterior. Quando for Concordo. produzir os editais, é uma luta bem de classe das especificidades. Se a gente citar enquanto linguagem essas especificações, as ramificações, depois elas são construídas nos editais por grupos muito específicos na sociedade, entendeu? Então, eu vejo que, pelo menos aqui, simplificaria colocar a moda, o design e o artesanato, que é uma área, e depois ali embaixo, literatura, artes visuais, que já entra, não precisa como cartazes, capas de discos, entendeu? Porque tem, Eu acho que a gente deveria colocar um novo falando da comunicação, porque na comunicação entraria para a comunicação, que aí entraria os comunicadores, né? Os poderia entrar também os radialistas e poderia entrar também a comunicação visual, que tudo faz parte da comunicação. Foi, tem em algum lugar mesmo. Mas eu acho que entraria tudo em comunicação, não? Isso. não entrou a palavra artes visuais no terceiro ou no quinto? Tá, então tá. Tá, pode ser no terceiro ou no quinto, mas eu acho importante, porque depois eu entendi quando vocês colocaram enquanto comunicação, que daí realmente esses elementos, cartazes, capa de discos, são comunicações, mas artes visuais tem o cara do grafite, tem Então, são duas outra coisas, né? manifestação enquanto objeto de arte, poderia ficar no terceiro. Se não der para acrescentar os artes visuais no quinto, pode ser no terceiro, porque daí fica moda, design, artesanato, artes visuais associados ao movimento reggae Rastafari. Daí eu acho que contempla um setorial bem importante. Também acho.
incluir a formação tipo da área gastronômica, pode entrar na educação. É isso que eu ia falar, já tem essa daí, a gente já falou, pode incluir lá a palavra gastronomia que não tem naquela formação técnica lá. Não sei se fui eu que dei essa sugestão, mas assim, eu também coloquei ela. É lá onde tem, eu não me lembro agora, mas na sugestão tem dizendo o item e o artigo. É lá onde tem dizendo difusão, né, difusão do reggae, fomento, difusão, não sei o que, aí tem essa de formação, que faltou formação também nos objetivos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não seria essa que a gente já estava falando, não, de educação e formação? Ah, pode. Eu acho que lá no item de gastronomia a gente poderia colocar a formação também, já que tem, não é? Já que tem incentivo à realização de feiras, festivais e eventos que celebram a culinária. Eu vi agora. Eu vi agora uma. Eu vi agora. Ou nesse da gastronomia só coloca a palavra oficina. Olha lá. O Diego. Eu verifiquei agora, assim, no artigo 3º, é logo em seguida, aí é o próximo, artigo 3º, item 1, valorização e promoção cultural, aí fala, reconhecer o REC como elemento do patrimônio cultural brasileiro, promovendo ações de preservação, difusão e educação. Aí colocar formação também. É porque formação tem formação de público, tem formação técnica, tem vários tipos de formações, né? É formação e não. Isso, fui eu, já está colocado lá, já foi colocado. Isso. Fomento, promoção. Ah, eu acho que é isso aí, Diego. É colocar nesse mesmo artigo 3, item 1. É, o item 2 de fomento, ele fala como vai, o item 2, fomento à criação, ele fala como vai ser o fomento, né? A coletivo de reggae, artistas, prêmios, diz como vai ser. Mas aí falta a palavra fomento no item 1, que é em qualquer lugar, um diz, é fomento e salvaguarda que falta. É salva, guarda, tudo junto. Salva, guarda, tudo junto. Que é preservação, né? Que é o contexto histórico de. Não, aí não. Eu queria falar sobre isso. Nas reuniões eu coloquei um bocado sobre isso, porque como a gente
eu imagino que o reggae se pretende patrimônio, a salvaguarda desse processo. Eu venho, a gente, do patrimônio no campo imaterial, né, como então, a gente termina salvaguardando os griots de outros territórios mais tradicionais. O hip hop veio um pouco à frente e consegue salvaguardar e ir para o caminho de patrimônio. A capoeira foi a primeira, né? Ela vem uma relação com o IFAM profunda, de aprofundamento, tanto da academia inserido na capoeira, quanto de capoeirista se inserido na academia. Para a gente, que é do campo da lida prática, da quebrada, de onde for, do evento, do show, da comunidade, a gente ficar no campo mais tarefeiro, nós aqui estamos no GT de patrimônio, com o pessoal do patrimônio material, há mais de 6 anos. E termina que a gente não consegue, em nenhum lugar do país, atingir editais de patrimônio, mesmo com mestres da cultura popular. Então, manter a salvaguarda aí, ela é importante, mas ela também precisa que a gente do reggae e de outros segmentos se empodere do que são esses processos protocolares, que quem tem é o pessoal muito mais voltado à arquitetura, ao patrimônio arquitetônico, material, né, do que se palpa, né? É daí que eles têm processos eles têm os nomes, né, para salvaguarda, que são protocolos, que eu esqueci uma das palavras, que tem são espécies de levantamento, eles têm etapas para isso, que a gente não faz ainda no modelo estático deles, ou vai se criar para nosso campo imaterial, para a gente, do reggae, do hip hop, e dos mestres griots mais distantes, ou para a benzedeira mais distante ainda, que ela não é uma folclorista, ou que esse nome é horrível, mas ela não é de um folguedo. Então, deixar é também nos provocar esse desafio de nos entender patrimônio da cultura brasileira e mundial, né? É isso. Eu reforço que mantenha a salvaguarda aí e que na próxima revisão, que eu vou tentar fazer em núcleo do Cultura Reggae Alagoas, da gente ver onde caberia a brecha, né? Na nossa opinião, claro, para trazer para o coletivo, é claro. Também puxar a gente para esse caminho de salvaguarda, porque mesmo sem salvaguarda, a gente conseguiu aqui na LPG premiar griots do hip hop. Nós tivemos 10 prêmios em Maceió para mestres do hip hop. Então, assim, nós já estamos coroa, galera. Quem já tem, assim, umas 4 décadas de reggae, já tem 40 pontos, né? E já pode ser até 30, já encarado como alguém que é um mestre de repasse de saberes, seja qual for o seu saber, ele técnico ou ele artístico, né? Então, a salvaguarda é esse lugar que a gente pode olhar uma definição, mas que a gente precisa entender dos inventários e desse mundo da arquitetura, ou criar um processo de salvaguarda. A PROEX da UFAL aqui, o RELU do Sergipe, não sei se o Pedro está presente, já abriu uma porta direta para que esses mestres e grupos de qualquer que seja o segmento comecem um processo de salvaguarda pela universidade. Mas aí são universidades que estão tentando, e a gente aqui, como sociedade civil, deixar pautado o que a gente almeja. Não sei se eu falei muito, já está todo mundo cansado, mas que é um tema que nos perpassa quem é do campo imaterial, né? Então, assim, que a gente tente entender melhor como salvaguardar nossos fazeres do reggae, deixa fechado no decreto, mas que a gente consiga, como a capoeira, como o hip hop, se organizar o modo de que salvaguarda o reggae como patrimônio, e a gente vai para outras instâncias, como IFAM, IBRAM, uma casa de reggae se transformar numa casa de memória, já está nesse patamar. É isso, eu não sei se contribui tanto e se será plausível para esse momento, mas às vezes eu me sinto um pouco solitária. Tinha uma galera na Conferência Nacional que era de diversos segmentos, que foi somente para os GTs e para os eixos como é que eu posso dizer? De material, porque nós somos esse campo diverso, imenso do patrimônio material mesmo, para a gente se empoderar. Desculpa, gente, se eu fui muito longe, mas que aliados
para que a gente. É isso, patrimônio material. O nosso futuro é ser um patrimônio, né, reconhecido para ter os diversos direitos, inclusive para fazedores de reg ingressarem, e a exemplo de alguns estados, darem doutoramento às universidades pelo tempo de contribuição daquele fazer, doutoramento ou mestrado. Tem várias linhas das pró-reitorias e IFES no país buscando o caminho dessa salvaguarda imaterial. Axé, gente. Não, é que na revisão que a gente não vai passar a ver de novo o documento, lembra que foi uma parte para vermelho? Se perguntasse ao doutor Félix como é que ajudaria a gente o processo de salvaguarda, não sei se é o métier dele, em texto, onde caberia, mas a gente ia também fuçando e tentando deixar claro que a gente está no caminho de patrimônio. Não, Posso fazer uma contribuição? Olha, primeiro a gente precisa alinhar bem certinho essa minuta, para a gente fazer esse encaminhamento em direção ao decreto, mas a gente chegou a conversar com ele, sim, ele pode estar esclarecendo lá no grupo que para a gente ter um reconhecimento que é um tombamento no IFAM. Então a gente tem que primeiro amadurecer inicialmente esse documento aqui, porque tem um processo de tombamento no IFAM. E daí são outras instâncias, né? A gente tem que progredir nessa parte detalhada, com o máximo de participação na construção dessa minuta, para a gente passar por uma revisão, voltar lá no grupo, compartilhar com todo mundo, entendeu? E para a gente ter esse compartilhamento coletivo, olha só, a gente está em 10 pessoas aqui no final da reunião. Lá no grupo tem mais de 100 pessoas. A gente tem que sair o máximo afinado possível aqui em cada capítulo, em cada observação do chat. Eu acho que eu tenho mais um pouco de tempo. E daí seria interessante a gente concluir mesmo, para depois a gente amadurecer essa outra parte de tombamento, que também é muito importante. A gente parou nas observações do chat, é isso? E daí a gente vai para os capítulos daqui do texto que a gente está rolando na tela. Já acabaram as propostas, as sugestões? Isso. Já acabaram, Ciba? eu acho que ele caiu, mas, Elô, quando Isso tu que eu baixa falei, para eu acho baixo... que o Ciba caiu aí. Ô, Elô, quando você baixa, tem o que aí? O- no item 7 do artigo 3. Isso. Isso. É apenas tocar a palavra bairro, porque bairro é uma coisa muito específica, assim, de divisão, de como a cidade se divide, né? Tem distrito, tem município, tem não sei quem tem bairros. Então, território de baixa renda, porque território pode ser qualquer localização onde alguma comunidade, alguma coisa, né? Ou comunidade mesmo, né? É a comunidade, o território, é tirar a palavra bairros, né?
artigo 5º. É no artigo 5º. O item 1 tem propor e acompanhar a implementação das políticas públicas. Então, seria mais de determinar, de ficar mais específico, é elaborar e acompanhar a implementação de um plano nacional decenal. Quer dizer, já coloca a perspectiva de a gente ter que, né, a comunidade, o REG, ter que elaborar um plano nacional de política pública, entendeu? As implementações do Plano Nacional de Políticas Públicas decenal. Né? Decenal porque é... Isso. É aqui no artigo 3 mesmo? Eu não perdi aqui rapidinho. Nesse caso, é uma comissão ou a rede como um todo, com mecanismos? Através da rede toda nacional, né? Através do Comitê Nacional, né? Através da organização, de como o REG está... Aí pode-se fazer conferência, enfim. A nível de Conselho Nacional de Cultura e os conselhos estaduais, né, se fazem as conferências. Então, tem plano municipal de cultura, tem plano estadual de cultura e depois tem o plano nacional de cultura. Aí, já que isso aqui é um decreto nacional, então já colocaria, já apontaria, né, para essa questão de se fazer um plano nacional de políticas públicas para o REG, né, voltadas para a cultura REG, entendeu? Um plano de desenvolvimento, né, da cultura decenal por um período de 10 anos. Isso, né, se faz normalmente em conferências, né? Mas aí seria organizado pelo comitê, enfim. Como seria elaborado esse plano, mas... No caso que eu ia perguntar, era isso mesmo, sobre a questão da cadeira, né? Porque eu estava na reunião do Conselho Nacional de Políticas Culturais e a gente reforçou algumas cadeiras, o hip hop defendeu, as técnicas defendeu, e como existem conferências específicas, né? Agora, minha pergunta é que, dessa minuta do decreto, ainda é um processo para chegar nessa questão do plano, Bolle? Aí é uma questão muito que eu não tenho entendimento jurídico, sabe, Wagner? Que a gente já pode botar isso aqui ou é um outro passo? Se puder, é bom para nós, né? Perfeito. Quer? Sim. Pronto, perfeito, que é isso. É mais no sentido de apontar da necessidade de mostrar que a gente está antenado, né, na necessidade de se construir esse plano nacional, entendeu? E tem uma cadeira no Conselho e nossas próprias conferências no futuro. Axé. Né, porque também existem as setoriais, né? Acho uma estratégia maravilhosa. Acho uma estratégia maravilhosa, porque se tá dessa forma, nos dá a possibilidade justamente de construir cadeiras em conselhos, tanto municipais como estaduais, e de repente caminhar para essa organização de conferências próprias, mesmo porque em outros locais a gente amarra isso. Acho fundamental e muito inteligente da nossa parte. Isso fui eu também. Incluir um novo item nesse artigo 5º, né? Que será instituído um comitê. Inclusive, eu acho que tem uma contribuição aí também, Silvia. No próprio artigo, será instituído um Comitê Nacional de Fomento ao REG, composto por representantes do governo, da sociedade civil e entidade ligada à cultura do REG, assim como comitês estaduais. Eu acrescentaria isso, estaduais. Aí, com a responsabilidade de... Aí incluiria um item 4, só para dizer que os comitês, tanto nacional como os estaduais,
pode até ser incluído. Item 4, seria um registro pelo regimento interno, né? Só para dizer isso, que os comitês... Isso. Assim como os estaduais. Comitês estaduais. Abaixa a tela para a gente acompanhar o item 4, fazendo um favor. Eu tenho uma pergunta, gente. Qual seria a relação de... desculpa. Deixa eu só responder aqui, a Boli. Não tem, a sugestão é de incluir. Tá, entendi, porque eu estou lendo aqui, não estou achando. Incluir o regimento. Qual seria esse dos comitês? Uau, agora eu vi, ficou perfeito. Daí tem amarelo, vermelho, tudo que a gente... Porque a gente estava lendo um documento que não tinha as atualizações. Agora eu estou vendo. Como seria a relação comitê e fórum? Eu tenho uma pergunta. Como seria... como os fóruns de reg e coletivos estão para os comitês, Wagner? Isso teria... ou seria fórum ou seria comitê. Assim, eu acho, o que eu quero colocar é que é uma organização nacional do reg. Então, o que o fórum, eu entendo o fórum como informal, né? É uma organização que a gente faz independente da sociedade civil. E os comitês seriam formalizados, seriam órgãos formalizados, né? Oficiais, entendeu? Reconhecidos pelo Ministério. E fórum são encontros, enfim, são agregações, né? São organizações independentes da sociedade, né? Da sociedade civil. Então, esses comitês que eu falo são comitês mesmo, oficiais, reconhecidos, né, pelo governo. No caso, você visualiza até via edital, que nem um comitê de cultura de cada estado de agora, nesse formato de agora, é? Não. Esses comitês são órgãos do governo, né? Os comitês de cultura, né? Do MINC, né? Ô, Wagner, só um pouquinho, desculpa, Maciba. Se não quer não botar comitê / fórum, porque já tem fórum legalizado com CNPJ no resto do país, né? Eu tenho uma pergunta para o Wagner também. Pode. Foi eu chamei os comitês estaduais, está nesse parágrafo único. Não, pode ser sim. Comitê, oi? Não está inserido, é aí. Porque não está, a palavra comitês estaduais não está no texto, aí está no parágrafo 1, dizendo que, juntamente com o nacional, seriam criados os estaduais. Pode ser comitê ou / fórum, entendeu? O que eu estou querendo colocar, como no texto já tinha comitê, aí eu coloquei essa sugestão dos comitês estaduais, mas seriam órgãos oficiais reconhecidos pelo Ministério Público de organização do movimento reg, entendeu? Não tem o Conselho Nacional de Cultura e os conselhos estaduais, seria basicamente isso, só que dentro da cultura reg, a gente seria organizado através de comitês, né? Dos comitês estaduais e do Comitê Nacional para uma discussão a nível nacional. Pode ser para fora, a nomenclatura, isso quer dizer, pode mudar, mas a nível de decreto, em termos oficiais, de ter uma organização oficial de reconhecimento, entendeu? Isso independente de outras organizações, né, livres da sociedade civil, como associações, como fóruns, como conferências, como a gente teve na Aldir Blanc, né, na Lei Paulo Gustavo, teve várias, enfim, mas a nível oficial, ter uma organização, né, reconhecida. A nível nacional, da cultura reg, seria o elo de comunicação, de articulação com o governo, com a cultura reg, seria através desse Comitê Nacional, e com os estados, esses comitês estaduais.
Eu não falei em municipal agora porque é muito complicado ainda. O reggae a nível municipal, né? A gente em muitos lugares não tem essa, então seria a nível estadual. Aí seria nesse sentido. Ô Wagner, quando você cita que aprovado pelo colegiado, você se refere como? A que tipo de colegiado? Não entendi. Os integrantes do comitê. Assim, o comitê seriam eleitos, né? Assim, no mesmo nível dos conselhos, teriam eleitos, seriam membros dos comitês. Então, teriam os membros do comitê estadual, seriam os membros dos comitês do Comitê Nacional. E se chama colegiado. Aí, né, o colegiado são os membros em reunião, entendeu? Mas seriam eleitos. Os membros desses comitês seriam eleitos, seriam representantes da cultura reggae. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você quer que a gente acrescenta um parágrafo que legitime um reconhecimento do Estado de uma organização que seja tanto estadual quanto nacional, que represente a linguagem. Isso que você está propondo, né, nesse parágrafo aqui. Isso. Por exemplo, a gente não vai, enquanto fórum, a gente não vai atrás de homologar esse decreto, vai negociar, né? Porque nós estamos desorganizados. A partir do momento que se oficializa, né, que se tem esse decreto, então a gente passaria a ter um comitê, o fórum, mas passará a ter uma organização oficial, né, de interlocução com o governo, das políticas públicas do reggae. Teve um outro momento aqui nessa reunião que foi mencionado sobre a possibilidade da gente ter um documento que legitimasse uma representação para que as interlocuções, representação de sociedade civil e governo fossem possibilitadas. Eu acredito que a gente precisa, dentro desse documento, propor que o governo decrete a cultura reggae, e em algum momento a gente também discutiu, e também Rastafari, para um reconhecimento, para que a gente alcance, né, editais específicos para essa cultura aqui. Então, eu acredito que é interessante a gente criar um comitê, porém, a gente também precisa ver como essa organização pode se possibilitar e qual o fundamento da gente amarrar isso nesse documento que propõe, né, que nos possibilite a criação de uma política pública nacional, né? Essas especificidades de legitimação de organização representativa, talvez a gente tenha que aprofundar um pouco mais sobre o objetivo dessa minuta para um decreto, e aí eu proponho que a gente faça um grifo aí nesse parágrafo 4º, para nessa revisão a gente pensar nessas possibilidades e como a gente pode articular isso nesse documento inicial, que é a possibilidade de construir uma minuta para ser enviada para um decreto para a cultura reggae. Eu sugiro que a gente faça uma observação aí nessa colocação. Só acrescentando, Boli, por exemplo, a partir do momento que esse decreto é aprovado e que se o governo, de uma certa forma, vai estabelecer alguma política pública, de editais e tudo mais, o governo tem que ter tem que ter a comunicação, né, com a representação do movimento, né, do reggae. Então, é isso que eu estou dizendo, tem que a gente colocar a gente ter uma organização oficial, né, de interlocução com o governo, né, essa política pública, o governo tem que dialogar com o movimento. Então, essa organização oficial, que aí seria comitê, eu estou dando o nome de comitê, pode ser comitê, fórum, mas enfim, essa organização oficial de interlocução representando, né, o movimento reggae, no caso, a nível nacional. Entendeu? Eu entendi, e eu acho que já está grifado aqui.
No início da reunião, eu sugeri a construção de uma comissão para que a gente aprofunde, inclusive, estratégias como essa. Se é um comitê, se é um fórum. Inicialmente, a gente precisa de uma comissão para a gente aprofundar essas discussões, porque são outras discussões além dessa minuta, que é o que a gente vem tentando fazer há 8 meses, praticamente, entendeu? Então, a gente está falando da questão do tempo e da pressa, porque esse é o documento inicial de toda uma longa história, como foi citado aqui nas reuniões, de 4 décadas, para a gente pensar como organizar isso para que o presidente, né, nos assine um decreto e que a gente possa, a partir desse decreto, pensar possibilidades em editais. Daí eu mesmo preciso buscar informações sobre como a gente pode construir comitês, fóruns, porque também foi citado aqui numa outra fala que já existem fóruns com CNPJs e legitimações importantes no cenário nacional, em vários estados. Só não sei se é de reggae exatamente, mas quem De sabe reggae essa também. resposta é o Raiz Pedro. De reggae também, por exemplo, o Fórum do Reggae de São Paulo, aprovou leis lá. Sim. Então, a gente precisa pensar como articular todos esses locais de fala, porque o nosso objetivo aqui é criar um documento que também beneficie essas estruturas que já existem, entendeu, irmão? Então, eu penso que a gente faz essa observação aqui e a gente pode também aprofundar essa discussão de como criar outras organizações, inclusive dessa forma que o senhor citou, legitimadas pelo Estado. Vamos pensar isso mais profundamente, mas fica aqui a sugestão também, né, para a gente acrescentar no documento, revisar e pensar coletivamente. Beleza. Não, eu ia esperar você terminar. Falta muito ainda? Não. É porque se não contemplar, você pula para as duas. Se não contemplar o que eu vou falar, eu falo. Era a minha proposta, pegou o templado. Então, deixa eu falar logo, que vai cair já já. Eu acho que aqui que esqueceu de botar, mas a gente tinha conversado na reunião mais cedo sobre o audiovisual, que não entrou também. Já foi. Não, foi isso mesmo que foi esquecido. Verdade, o audiovisual. Verdade. Isso. Se aglomerar, que nem aquele que a Bola botou literatura e
Rapaz, Bob Marley nem de política gostava. Nem de política gostava. Misturar política com reggae não tem futuro. Bob Marley teve que levar tiro para unir dois políticos. Manda uma historinha pra você da minha composição. Nós estamos no estúdio aqui em Boa Vista, Roraima, fazendo essa brincadeira aí. Certo, banda Gui Brazos. Tá uma loucura, né? Vir para a reunião para contribuir, não vem. Não, eu acho que é a Keka que estava falando. Eu estava comentando sobre a polêmica no grupo aí. Nuciba, você terminou aí as sugestões? Certo, deixa eu ver se é. A Queca estava citando que poderia ou criar uma nova, que daí isso aí pode ser decidido lá no documento, fazer, fazer um parágrafo só citando várias linguagens, ou daí vai fazendo vários parágrafos com linguagens específicas, mas também é uma questão de revisão em texto. O importante é que seja inserido, né? Ô, Massiva, por favor, vai lá para o início, para o artigo 1º. Isso. Eu tinha dado a sugestão aí. A partir da cultura reggae, fomento a cultura reggae. Aí tem um texto que eu botei no chat aí, que eu posso ler. É, não, eu copiei e colei e botei agora, mas eu posso ler. Tá na tela. Não, eu mandei. É, seria incluir esses campos aí, esses elementos. Filosofia, ideologia, espiritualidade e política socioambiental. Seria política social, política, mas quando coloca o nome política, né, o pessoal dá uma... Qual que é o artigo 1º? A gente... Sobe lá, Elô. Ela já. Este decreto estabelece as diretrizes. Este decreto.
Você colocou na segunda parte, né, embaixo? Eu vou atualizar de novo. É, reco- apaga reconhecendo até sociais, reconhecendo suas manifestações sociais. Não, mas eu acho que ainda assim vai ficar repetindo a parte integrante do patrimônio cultural brasileiro. É isso, vai continuar. Ah, sim, isso. 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 Ah, eu vi agora. Teria só a palavra sociais que ficou sobrando aí depois. Isso é porque está. Não, esse texto ele pode ser melhorado, essa inclusão aí, mas o importante é a inclusão, né, desses elementos, da filosofia, da biologia, da espiritualidade e dessa questão social e ambiental. Né? Diego, o que está pedindo para entrar? Eu nem lembrava, era o quê? Minha gente. O audiovisual estava falando, né? Ah, se colocava lá aglomerado, como ela fez nos capítulos a Bole, junto do da comunicação, para facilitar. Você acha que, Elô? Ficou a sugestão de. Aliás, eu acho que ele anotou as duas sugestões, né? De. Ah, não. Ficou bom. E o certo seria um capítulo para cada um desses segmentos. Realmente, literatura com moda, eu achei que a gente podia fazer isso, questão jurídica. Mas se fez um para literatura, faria um do audiovisual também.
Eu acho que o audiovisual ele é muito abrangente, tem muita coisa dentro. Então, ele também é como a literatura que fica um capítulo só. De início, quando eu não, como eu caí muitas vezes, eu não ouvi que a literatura ia para o capítulo só, eu ia pedir para colocar no mesmo que ela botou a literatura com a moda, mas já que disse compar-me. Mas no caso, eu acho mais justo cada uma ser um capítulo mesmo. Mesmo que não precise derivar. Isso. Opa, quero aproveitar o finalzinho aí. Primeiramente, dar parabéns a você aí, Marcelo, pela condução da reunião, pela condução, pela paciência e pela... Geralmente quem conduz se confunde, né, enfim, fica querendo conduzir, ao invés de ser mediador, quer ser condutor. Aí, e você, parabéns, você mediou bem, legal. E a outra coisa é aproveitar, essas reuniões parecem mais testes de combatentes, né? Porque quem fica até o final é porque realmente é guerreiro e guerreira. Então, né, o que eu quero dividir para vocês aqui é um pouco da experiência aqui, que eu acho que eu sou produtor cultural, né? E eu estou no reggae, né? Exatamente porque eu gosto, lógico, e também pela questão política, de transformação social que o reggae tem, né? O potencial de transformação, de transformar as pessoas e transformar a sociedade, né? Tem esse potencial. Então, eu estou no reggae por conta disso. E aqui eu, né, participei, né, me envolvi, né, com o movimento de reggae aqui em Pernambuco. A gente tinha uma associação que foi paralisada e a gente retomou ela, né? E agora o que eu quero dividir com vocês é uma percepção minha que talvez seja comum a vocês, né? Os nossos irmãos do hip hop, né, tem essa questão política, essa questão ideológica bem forte, o movimento, né? E a penetração do movimento, né, nas comunidades e tudo mais. O que eu percebo é que o reggae ainda não tem. O reggae, as pessoas que estão no reggae, não todas, lógico, né, mas assim, a maioria tem um interesse mais prático, imediato da questão do trabalho, né? Da questão do trabalho artístico, do trabalho, enfim, trabalho técnico, de trabalhar, né? Essa questão ideológica, apesar do reggae ter isso latente nas mensagens, nas letras, nas músicas e tudo mais, na prática não se percebe muito isso. Então percebe mais o interesse imediato, o interesse mais, né, da questão prática de sobrevivência, de mostrar seu trabalho e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso, né, de construir esse movimento reggae, né, logicamente atendendo aos interesses de todos, mas também, né, passar, né, ir passando essa política, né, essa ideologia de o reggae enquanto uma ferramenta de transformação social, entendeu? Para as pessoas, né, passarem a assimilar mais isso, né, e de colocar o reggae a serviço, né, dessa transformação. Não só, né, ficar preocupado em se apresentar em palcos, né, mas ter inserções, né, nas comunidades, ter inserções nas inserções nos objetivos políticos mesmo. Então, eu queria dividir isso com vocês, pelo menos é o que eu sinto aqui em Pernambuco, é desse jeito, entendeu?
Então, eu pensei aqui numa outra coisa. A gente tem visto bastante nos editais a inclusão de novas tecnologias, né? E aí, como que a gente poderia abordar isso aqui dentro, né? A gente estava conversando hoje, né? Como eu falei, a gente estava em reunião mais cedo, e a gente lembrou de um mapeamento que a gente tinha feito aqui em Alagoas há um tempo atrás, de algumas cadeias produtivas e criativas aqui no REG. E uma das que foi listada foi, por exemplo, os blogueiros de reggae. E aí, como que eles seriam contemplados aqui? Entraria como audiovisual, entraria como na parte da comunicação que a gente iria incluir, ou realmente entraria como tecnologias, nova, inclusão digital, enfim, alguma coisa nesse sentido. Desculpa, é onde? Deixa eu achar aqui. Qual artigo? Acho que contempla em mídias digitais, né? Será? Ou em audiovisual mesmo, não sei. A questão das rádios entra dos blogs e entra na questão das mídias mesmo, digitais. Porque o audiovisual é mais a questão de produção, né? Isso. Então, mas é porque o audiovisual ele tem várias ramificações, né? Que é o longa-metragem, o curta-metragem, e tem também os vídeos curtos, que esses vídeos curtos entraram há pouco tempo, que são vídeos. Ah, eu esqueci o nome, que eu acho que pode ajudar, que é aquele que se faz com o próprio celular. Short, né? Shorts. Mas em edital ele tem outro nome, pelo menos daqui local foi como outro nome, eu não estou lembrada agora, que é feito com celular mesmo. Pronto, aí eu acho que seria mais ou menos por aí, não sei. Do audiovisual. É. Mas não é o blog, não é o blogueiro, né, Hello? O blogueiro que eu falo é porque, assim, por exemplo, aqui em Alagoas tem alguns que fazem vídeos bem produzidos, tocando um reggae, ele fica interpretando a música. Então faz clipes daquela música. É, influenciador digital, exatamente. Isso. Porque eu E trabalho. tem outros que já é mais de informação mesmo, né? Que é de pesquisa que fazem.
Beleza. Ok. Eu concordo que está nas mídias digitais, que nem o Maciba. Sim. Não existe. Acho que isso aí não precisa, né? Porque o reggae é base, o reggae já tem essa base já cristã, tipo, então tipo assim, o que o cara quer falar talvez seja evangélico, né? Só se for. Não precisa não disso aí, questão de. Queria falar aqui que a gente está formando essa política aqui nacional e a gente tem um pouco de cuidado na questão da divisão partidária, né? O reggae não é de direita, o reggae não é de esquerda, o reggae não é centro, o reggae é livre. Então, assim, já que a gente no momento está negociando com um governo de esquerda, a gente ter essa atenção, né, de como vai chegar essa informação para o governo, porque sabemos que depois que essa lei for aprovada, ela vai ficar para sempre. Então, é importante que a gente fique muito antenado, né, e não tomasse partido, né, de divisão partidária, né. Eu acho que o reggae, eles por si só, ele já tem a representatividade e não precisa estar se escorando em algumas divisões políticas que nós temos no Brasil. Ô, Ciba, no início da reunião eu perguntei sobre o formulário, mas depois eu entendi. Agora você vai colocar um outro formulário no grupo para essa nova fase. Aí vem esses apontamentos de questões que a gente discutiu aqui. Desculpa. Agora eu entendi. Aí a gente vai acrescentar, por exemplo, a educação, que foi uma coisa que foi debatida aqui, não tinha lá no formulário. Eu acho que a gente pode ter uma semana de debate aí, manter as quarta-feiras, que foi o que a gente tinha fechado, que tinha maior participação de quórum mesmo.
E quarta que vem já anunciar no grupo, assim, e tentar fomentar para ter mais participações, né? Acho que uma semana rola. Fechamos, porque daí a gente já fecha aqui. Não, eu digo assim, para poder possibilitar. Os que não tiveram hoje, podem vir numa outra quarta-feira, que daí se a gente mantém a quarta-feira, fica mais fácil da gente manter essa organização. Então, os que não vieram hoje, de repente, na quarta que vem, poder estar presente. Para a gente ter, assim, sempre essa democracia, porque estamos divididos em vários territórios, e propor mesmo, assim, que todos participem. Acho massa uma semana. Seria só uma sugestão para a reunião ficar mais objetiva, as próximas, das pessoas já virem, né, já virem para a reunião com, com propostas concretas, né, com sugestões concretas, porque você vai colocar no grupo, então no grupo as pessoas vão ver, as pessoas vão colocar, vão ser contra, vão ser a favor, enfim, já dá essa adiantada lá na discussão. Então as pessoas quando na reunião já vêm com certas com que sobre o que vão discutir, sobre o que vão. E isso é. O que não, pelo menos as pessoas já estão sabendo o que é que vai ser discutido e já vem aqui com a posição já formada. Isso. É. E aí porque o que eu vi hoje é assim, as pessoas foram tomando conhecimento aqui, né? E aí isso toma mais tempo, né? Que as pessoas vão. Posso falar? É porque assim, a gente vem de várias etapas, né? Desde as municipais, estaduais, né? A gente foi para uma nacional, articulou esse grupo. Então eu entendo que essa etapa de hoje, que foi bem importante, ela precisa ser legitimada, né? A gente vai fazer essas correções no documento. Achei legal essa possibilidade do formulário, porque ele pode chegar em alcances que a gente nem imagina, né? Importante ter essas respostas. Achei que funcionou bem essa dinâmica que você fez, Ciba, de ir lendo e a gente mostrando nos documentos. Acho que depois de uma revisão, os que comparecerem, estiverem presente numa, vamos dizer que hoje foi uma assembleia, acho que a gente pode manter essa dinâmica aqui, né? E colocar lá no grupo um documento agora que não pode mais ser formatado, porque ele vai passar por uma revisão nossa do que foi debatido aqui. Porque antes a gente estava, lembra, a gente colocou um documento que podia acrescentar coisas. Hoje a gente fez um documento que pode ser lido lá, a gente tem que marcar uma nova assembleia como hoje, para que os que estejam presentes constem numa ata e a gente vai fazendo esses registros, porque eu acho que a gente não pode fazer de uma forma que cada vez que apresentar, qualquer um pode ir lá opinar. A gente tem que ter um processo democrático de construção, e eu acho que hoje a gente fez uma dinâmica muito importante e bem eficiente. E eu acredito também que, Wagner, é importante, porque foram chegando bastante pessoas no grupo, a gente não vai fechar o grupo, quanto mais pessoas estiverem lá, melhor. Porém, o que legitima mesmo é essa construção que a gente está fazendo aqui, presente, debatendo, num espaço democrático, onde a gente possa registrar um documento, como o Manciba falou, sobre a construção de uma ata, pegar, como que você falou, Ciba, um IA para transcrever tudo, e a gente certificar essas etapas de construção. Então, o grupo ali, vamos ver como que a gente pode construir esse formulário
com apontamentos importantes que saíram daqui, porque é importante a participação das pessoas. Aí, numa próxima assembleia, acho que essa dinâmica ficou boa. O Manciba vai lendo os apontamentos, a gente vai indo no documento e fazendo esse debate aqui de entendimento. Eu teria só uma sugestão na questão da apresentação aqui, Siba. O que você fez foi o seguinte: você foi lendo todas as sugestões e foi indo para os locais no documento, né? Então isso gerou uma certa confusão, assim, de saber onde é que está, o que é que se estava discutindo, né? Porque eu acho que, né, minha sugestão é que eu acho... Não, isso, isso. Aí a apresentação aqui, a minha sugestão seria o seguinte: a gente ir pelo documento. Tipo aqui, essa parte aqui, tipo assim, artigo 1, esse item. Então, concluir tudo ali, pegar todas as sugestões daquela parte do documento. Artigo 1, tem mais nada não? Então pronto, matou o artigo 1. Bora lá, artigo 2. Quais são as sugestões que tem para cá? Então mata todas as sugestões. Então, aí a gente vai matando, porque inclusive, lendo sugestões assim antes, pode ter uma sugestão que altere uma coisa e pode ser que outra mais na frente já altere de outro jeito. Então, minha sugestão é essa, de ir matando não, tirar essa palavra matando, de ir, né? Mas é porque, Wagner, o Manciba propôs ir fazendo a partir do que haveria modificações. Se a gente fosse ler o documento inteiro, ponto por ponto, na ordem, acho que essa reunião estaria na metade. Entendeu? Então, a gente foi indo por prioridades de apontamento dos formulários. E não precisava, né? Não, é que o Wagner está falando assim, em vez de ir pelos apontamentos, ir pela ordem do documento. Capítulo 1, parágrafo 1, parágrafo 2... Isso, teria um trabalho maior. Uhum. Até a próxima. Tchau, boa noite. Valeu. Satisfação Vamos abrir enorme as estar telas com para fazer uma foto. todos. Os sobreviventes. Os sobreviventes aí, ó. Claro.